coisa? Aproveita que você já tá no embalo, fala pra gente qual é o seu poder de luta. O meu poder de luta? O seu poder de luta? Eu não sei o meu, mas eu sei o do Kakaroto. Qual é o poder de luta, gente? É o quê? É de mais de 8 mil! Yes! O poder de vocês aqui, ó, tô sentindo essa energia aqui, ó. É mais de 8 mil com certeza, galera. Fica à vontade. Vou sentar, mas daqui a pouco eu levanto, que eu gosto de... Por favor, fica à vontade, casa sua. E é bom lembrar também que você também já dublou e dirigiu a versão brasileira de House, né? Você ganhou. Isso! Você ganhou indicação pela Yamato em 2009 de melhor direção, né? Foi muito legal fazer esse projeto. Vocês assistiram House? Sim! Muito legal, né? Eu tive o prazer de escalar as vozes e dirigir a primeira temporada. Fiz os 7 anos do Dr. Wilson, né? E ele falava mais ou menos assim: House, para com isso, você vai tomar todo esse Vicodin, cara. O que é? E era bem divertido fazer, emocionante. Foi um dos personagens que eu mais gostei de fazer, assim, na minha carreira. Ah, bacana. Você fez a direção com o Wellington Lima, né? Que é o dublador do Majin Buu, pra quem sabe. Então, cara, parabéns pelo trabalho desde já. Que eu falei com o pessoal aqui também mais cedo que a gente teve outra aparição dos dubladores da galera do Stranger Things, né? Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho da dublagem, pelo trabalho de direção, pelo trabalho de atuação. Então, cara, te parabenizar muito, eu tenho um carinho muito grande pelo seu trabalho. Não tem como realmente não ter uma... Porque eu cresci vendo Dragon Ball, cresci vendo Pokémon, Bucky, entre outros super campeões e tudo mais. Então, cara, quero te agradecer e parabenizar. Legal. Obrigado, galera. É muito legal esse reconhecimento de quem assiste o nosso trabalho, né? Saber que a gente está chegando em lugares e pessoas e de alguma forma mudando um pouco as pessoas, né? Eu sempre gosto de compartilhar alguns relatos, sem citar os nomes das pessoas, é claro, mas eu sei de um relato de um indivíduo que me falou que curou a sua dificuldade com o bullying assistindo o Vegeta, principalmente se espelhando no Vegeta, né? Então, são coisas que a gente não imagina no nosso trabalho, que algum dia vai ouvir esse tipo de coisa. Então, é muito gratificante. Continuem assim, enchendo o nosso saco aqui para que a gente consiga fazer cada vez melhor o nosso trabalho. A gente depende de vocês para a dublagem continuar no Brasil. Muito bem! Alfredo, você está aí no mercado não é de hoje. Eu sei que você está desde 1993. Isso. E como é que foi esse seu primeiro contato? Como é que foi essa sua inserção no mercado da dublagem lá em 93? Foi interessante porque eu já era ator, já fazia teatro há um tempo e fiquei sabendo de um teste para novos dubladores, novas vozes, num estúdio chamado Megasom, que agora não existe mais, infelizmente, mas fazia muita coisa. E aí eu fui lá fazer o teste e o diretor gostou. E no mesmo dia ele já me chamou para fazer uma hora de dublagem lá. A gente chama de escala de dublagem, né? Então eu fui lá fazer no mesmo dia, fiquei esperando lá. E o meu primeiro personagem foi o Capanga 2, numa novela mexicana. Vocês gostam de novela mexicana? Quem gosta? Legal. É bom admitir, é isso mesmo, tem que admitir, eu gosto. Ué, por que não? É dublagem, né? Tá certo. Então eu fui lá e fiz o Capanga 2. Tinha muito capanga na novela e eu era de número 2. Então foi o primeiro contato com a dublagem, mas o mais legal não foi a escala, foi o diretor, que era simplesmente o Nelson Batista, que era o dublador do Jerry Lewis. Vocês conhecem o Jerry Lewis? Quem conhece aí? Acho que ele já dublou o Pateta também antigamente, né? Não é tanta gente, porque o Jerry Lewis é um comediante das antigas. Mas é um dos maiores comediantes. É o Jim Carrey da época, né? Assim, de 40, 50 anos atrás. Imagina o dublador do Jerry Lewis, pra mim era uma lenda. Eu cresci assistindo o Jerry Lewis, então foi um grande barato pra mim. E a partir daí, eu nunca mais parei de dublar. Ah, maravilha. Então, aproveitando assim, falando do Jerry Lewis, do Nelson Mandela, você hoje em dia realmente não tem como não falar que você é uma grande referência no mercado de dublagem. E da mesma forma que você é uma referência para essa galera, quais referências que você possui, assim, hoje em dia, tanto de atores quanto dubladores, ou até mesmo escritores, outras pessoas da sua área profissional? Quais que você possui hoje em dia? Olha, eu gosto muito de alguns dubladores que, enfim, estão com a gente, aí são nossos contemporâneos, né?
Eu gosto muito do trabalho do Mauro Ramos, acho um ótimo dublador, da Isaura Gomes, que também é uma dubladora das antigas, Cecília Leires, e mais pra cá gosto muito do trabalho do Marco Aurélio Campos, do próprio Wendel, da Melissa Garcia, minha esposa, que faz a voz da Videl, né? Sou meio suspeito pra falar, mas eu gosto muito do trabalho dela. Gosto porque a Videl, pra quem não sabe, desculpa, é a sua esposa, né? É a minha esposa, minha esposa na vida real. O Vitinho é a esposa da Videl. Exatamente. E no exterior, assim, eu não tenho ninguém, assim, especificamente, né, que eu possa dizer, mas eu gosto, por exemplo, agora, eu gosto muito de quem eu estou fazendo no momento, né? Então, assim, eu tenho acompanhado o trabalho do Tom Ellis, que é o ator que faz o Lúcifer, que eu tive a oportunidade de dublar as 3 temporadas do Lúcifer. Vocês assistem? Assistiram? Mais ou menos? Enfim, é mais ou menos assim, a gente traduz o projeto e aí tem o texto aqui na estante, no papel e fica olhando para a tela. Então a gente dubla a cada 20 segundos de filme, a gente chama de anel. Então é um anel de filme, por conta de como era anteriormente, né? Herdamos esse nome. E aí eu ensaiava as cenas e depois chamava o Wendel e falava: Wendel, vamos lá, vamos gravar. Aí ele acordava e eu ficava olhando para a tela e ele ficava olhando para mim. E aí acontecia e deu certo. No segundo momento, que foi a redublagem do Dragon Ball Kai, aí a gente fez separadamente, porque a tecnologia hoje permite que se faça assim. Nós temos uma tecnologia chamada Pro Tools, que é uma máquina que você consegue gravar, botar em sync, puxar, esticar, cortar fala, cortar respiração. Antigamente a gente tinha que esperar 20 segundos para chegar a cena que a gente ia fazer para gravar. E se errasse, seria muito difícil de editar a fala. Hoje em dia não, você edita até uma letra, se precisar. Já corta aquela letrinha. Já corta aquela letrinha e põe. Em vez da pessoa falar, problema, a pessoa falou problema, você pega um Rzinho de uma outra coisa e bota só o R ali, e às vezes você consegue fazer isso. Então a tecnologia melhorou muito a dublagem, mas ao mesmo tempo também trouxe uma ansiedade para os estúdios, que você não tem mais tempo de assistir de novo, mudar o texto, conversar com o diretor, tem que chegar e fazer. E isso às vezes compromete a qualidade artística do trabalho. Acho que a gente pergunta porque realmente você deixa de ter um pouquinho de cuidado, fica uma coisa mais linha de produção, né? Exatamente, esse é um problema mesmo. Por isso que eu sempre falo, gente, reclama, vai lá. Recentemente a Netflix deu uma declaração dizendo que por conta de algumas dublagens ruins e de muitas reclamações, ela elegeu um estúdio em São Paulo para ser o estúdio oficial para dublar séries, que é a Vox Mundi, que é um lugar legal, já dirigi lá, tem uma preocupação com qualidade e tal, tanto na tradução quanto na dublagem, e aí a gente garante um pouco mais, mas foi graças a quem? A vocês, foram lá reclamar, fazer o papel de vocês. Né? A gente pode fazer isso também, mas a gente está diretamente envolvido e nem sempre tem tempo de parar e fazer essas reclamações, mas eu de vez em quando faço. Então sempre é muito bacana trazer uma crítica totalmente construtiva e tudo mais, realmente a fim de melhorar a qualidade do produto final e tudo mais, né? Sim. Pra vocês, né? Então, Fredo, tem uma curiosidade bem bacana que eu soube, que você, além de dublador, você tem formação em psicologia. Isso. Psicanálise. Isso mesmo. Certo? E como é que você faz para conciliar ambas as jornadas? Como é que você faz para... Se tem algum tipo de conflito, algo mais? Como é que Não tem conflito não, é uma questão de agenda mesmo. Separar horários para dublagem, para locução, para direção e horários para psicologia. Então, até o presente momento tem dado tudo certo, né? O que acontece é que às vezes pessoas que conhecem meu trabalho como dublador acabam me procurando como psicólogo. Então, chegam lá no consultório muito motivados pelo fato de serem fãs, né? E aí percebem que ali é uma outra história, né? Eu não vou fazer a voz, e aí seu verme maldito, seu problema é com a sua mãe, seu inseto. Não vou falar isso, né? Embora às vezes dê vontade, mas não faz o menor sentido. Então a pessoa começa a perceber que ali é o Alfredo psicólogo, num outro papel.
Não vou dar autógrafo, não vou tirar foto, não vou fazer áudio. Aliás, nem posso fazer áudio, viu, gente? Mas, enfim, não vou fazer nada disso. Estou no outro papel ali. Então é interessante perceber essa transição. E tem gente que descobre depois também e fica tudo certo porque eu consigo separar muito bem uma coisa da outra. Ah, maravilha. E eu soube também que você tem um canal no YouTube, certo? Que é tem um canal no YouTube que chama Rolou Insight. Se inscrevam no canal, dê um like se vocês curtiram. Né? E aí você fala sobre psicanálise? É um canal que eu falo basicamente sobre psicanálise e psicologia e eu tenho feito recentemente algumas análises psicológicas de personagens que eu dublo. Por exemplo, do Vegeta já tem 2 vídeos, é o Vegeta no divã. Eu faço uma análise psicológica do Vegeta com relação ao Goku, essa humanização do Vegeta no Dragon Ball Super, teve uma mudança, não sei se vocês perceberam, mas teve uma mudança muito legal dele. Também já fiz do Brock, já fiz do Poseidon, já fiz do Dr. Wilson do House e mais recentemente fiz do Lúcifer. Também merece aí uma análise, né? Então, curtam lá, gente, se inscrevam que vocês acham que vocês vão gostar. Maravilha. E tem alguns desses personagens, assim, você tem uma maior afinidade, uma maior assimilabilidade em relação a um deles, ou você puxa referência de algum deles pra você, pra sua vida? Acho que todo personagem que você dubla, você empresta suas características e recebe um pouco as características do outro personagem. O problema é você encarnar demais o personagem e acabar vivendo um pouco com as características dele. Ou o contrário, você não conseguir encarnar o personagem. Eu conheço alguns profissionais que já falaram pra mim, inclusive, não, eu não faço voz caricata, eu faço sempre a minha voz, porque eu não posso estragar a minha voz. Você tá na profissão errada, né? Começa por aí. Primeiro que você pode fazer um curso de teatro e aprender como colocar a sua voz, como cuidar da sua voz. Acho que o grande barato do ator é a versatilidade. Eu consigo fazer personagens de vozes variadas, assim, e trabalho muito isso com voz original, né? Com as animações originais que tem por aí hoje em dia. Por exemplo, o Irmão do Jorel, vocês assistem? Maravilhoso. Muito legal, uma animação original. Os Undergrounds, Osvaldo, enfim, tem uma série de animações originais aí que a gente acaba utilizando a nossa versatilidade para conseguir participar, né? Então isso é muito legal. Mas acho que assim, eu tenho um pouco de cada personagem. Às vezes eu sou tão mal-humorado quanto o Vegeta, né? Às vezes eu tenho essa coisa do Lúcifer. Eu já me peguei perguntando várias vezes, mesmo antes de dublar ele, o que você deseja para sua vida? Que é uma pergunta muito impactante para quem está lá no consultório e às vezes não sabe o que está fazendo da vida, o que acontece, aí você faz uma pergunta simples que dá um foco para a pessoa, né? Vocês já pararam para pensar o que vocês desejam para a vida de vocês? Não é aquela pergunta, o Brasil que eu quero, nada disso. É uma coisa interna mesmo. O que você deseja?